Na vasta extensão da eternidade, antes do próprio tempo, havia um reino celestial de perfeita harmonia e beleza radiante, o reino dos céus. Entre seus habitantes luminosos estavam os seres angélicos, criados pelo Todo-Poderoso, com esplendor inspirador e livre arbítrio. Um desses seres celestiais era Lúcifer. Lúcifer era uma das criaturas celestiais mais extraordinárias que já existiram. Seu esplendor rivalizava com o dos próprios astros celestes. No entanto, nenhuma dessas grandezas era capaz de satisfazer seu coração ambicioso. Não contente em ser uma criatura celeste magnífica, ele almejava ser como o próprio Deus, o Altíssimo, exaltando seu trono acima de todos. Essa ambição, que começou como uma busca por excelência, logo se transformou em um germen de rebeldia. Os pensamentos de Lúcifer se torceram, e ele passou a desejar não apenas ser semelhante ao Criador, mas desafiá-lo em sua soberania. Seus planos se tornaram obscuros, envoltos em uma teia de orgulho e egoísmo. A cada dia, sua ambição crescia como uma chama voraz, consumindo qualquer resquício de humildade que pudesse restar em seu coração. Ele buscava seguidores entre os anjos celestiais, prometendo-lhes poder e grandeza se unissem suas vozes à sua. Muitos foram seduzidos por suas palavras melífluas, enredados na ilusão de que poderiam alcançar algo maior do que já possuíam. Lúcifer, agora transformado em Satanás, o adversário, conduziu sua rebelião com astúcia e persuasão. Ele manipulou, semeando a discórdia nos céus. Uma terça parte dos anjos celestiais, cativados por suas promessas de grandeza e autonomia, juntaram-se a ele em rebelião audaciosa. No entanto, sua rebelião não passou despercebida diante da majestade do Altíssimo. Os céus estremeceram com o confronto entre os fiéis servos de Deus e os rebeldes liderados por Satanás. No ápice desse embate épico, a justiça divina prevaleceu sobre a arrogância de Satanás. Ele e seus seguidores rebeldes foram expulsos do reino celestial, lançados à terra como estrelas cadentes em meio à escuridão. A queda de Lúcifer, agora Satanás, foi mais do que uma derrota. Foi a consequência inevitável de sua própria rebelião contra o Criador. Assim, a história de Lúcifer é um lembrete solene de que a soberba precede a queda, que a ambição desmedida pode transformar até mesmo as criaturas mais magníficas em sombras de sua antiga glória. A ascensão e queda de Lúcifer são um testemunho da fragilidade do orgulho humano e da necessidade de humildade diante da grandeza divina. A ilusão de poder supremo obscureceu suas intenções, levando-os a se juntarem ao levante contra o Altíssimo. Isso mostra que a lealdade a Deus é a essência da verdadeira grandeza e que a rebelião contra ele só leva à ruína e ao desespero. Após ser lançado à terra como resultado de sua rebelião fracassada nos céus, Satanás, agora envolto em ira e amargura, concentrou sua atenção na criação mais preciosa de Deus, a humanidade. Seus olhos ardilosos miraram o Éden, o jardim paradisíaco onde o homem e a mulher viveram em perfeita comunhão com seu Criador. Satanás, astuto e enganador, assumiu a forma de uma serpente no Éden. Sua aparência era sedutora, seu olhar penetrante e sua língua habilidosa em torcer verdades em mentiras. Ele conhecia os corações de Adão e Eva e sabia exatamente como plantar a semente da dúvida em suas mentes inocentes. No cenário idílico do Éden, onde a paz reinava e a comunhão com Deus era perfeita, Satanás teceu suas teias de engano e tentação. Ele aproximou-se de Eva enquanto ela contemplava as maravilhas do jardim, sussurrando palavras doces e melífluas que despertaram sua curiosidade e desejo por conhecimento proibido. Com habilidade maquiavélica, Satanás lançou dúvidas sobre as palavras de Deus, questionando sua autoridade e motivações. Ele pintou o fruto proibido como uma fonte de sabedoria e autonomia, induzindo Eva a pensar que poderia ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. A serpente, com sua língua astuta, provocou Eva a desobedecer ao mandamento divino, sugerindo que ela e Adão poderiam alcançar um nível mais elevado de conhecimento e poder ao comerem do fruto proibido. A dúvida infiltrou-se na mente de Eva e a tentação tornou-se irresistível diante das promessas sedutoras de Satanás.
Eva, influenciada pelas palavras enganosas e pelo desejo de conhecimento proibido, pegou o fruto e comeu. Em seguida, ofereceu a Adão, que também cedeu à tentação. Assim, o pecado entrou no mundo, rompendo a harmonia perfeita do Éden e introduzindo a separação entre o homem e Deus. A queda de Adão e Eva foi mais do que uma desobediência. Foi uma ruptura na relação íntima entre a humanidade e seu Criador. A inocência foi perdida, substituída pela consciência do pecado e da vergonha. O Éden, uma vez um lugar de paz e comunhão, tornou-se um símbolo da queda humana e da necessidade de redenção. Satanás, o tentador no Éden, com astúcia e engano lançaram a humanidade em um caminho de sofrimento e separação de Deus. No entanto, mesmo nesse momento de escuridão, uma promessa de redenção e esperança brilhou, apontando para um Salvador que viria restaurar o relacionamento perdido entre Deus e o homem. As consequências do pecado ecoaram por toda a criação, deixando um rastro de morte, dor e sofrimento para a humanidade. A queda de Adão e Eva não foi apenas uma desobediência isolada, foi o início de uma cadeia de eventos que afetaria toda a criação. A morte que antes era desconhecida no Éden tornou-se uma realidade inevitável para todos os seres humanos. A dor e o sofrimento se multiplicaram, pois o pecado introduziu uma quebra na ordem natural estabelecida por Deus. Doenças, conflitos e todo tipo de aflições se espalharam pela terra, refletindo a desconexão espiritual causada pela queda. A própria terra, que fora criada como um lar perfeito para a humanidade, agora gemia sob o peso da desobediência. A harmonia entre o homem e a natureza foi rompida, levando a desastres ambientais, escassez de recursos e desequilíbrios ecológicos. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão e desolação, uma centelha de esperança permaneceu. Deus, em sua misericórdia e amor incompreensível, fez uma promessa de redenção e restauração. Ele prometeu um Salvador, um Cordeiro que tiraria o pecado do mundo e reconciliaria a humanidade consigo mesma e com Ele. E assim, mesmo diante das consequências avassaladoras do pecado, a esperança persistiu. A luz da redenção brilhava no horizonte, apontando para um novo começo, onde a morte seria vencida, a dor transformada em alegria e a criação restaurada à sua plenitude original. Essa promessa de redenção não é apenas uma história do passado, mas uma realidade presente e futura para todos os que colocam sua fé e esperança em Deus. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da graça divina continua a brilhar, oferecendo perdão, cura e renovação para todos os que buscam seu caminho. A rebelião de Satanás e a entrada do pecado no mundo marcaram o início de uma luta entre luz e trevas, bem e mal. Desde então, essa batalha tem sido travada nos corações e mentes de todos os seres humanos, moldando o curso da história e o destino da humanidade. O confronto entre luz e trevas é uma realidade que transcende o tempo e o espaço. É uma batalha espiritual que se desenrola em cada escolha, em cada decisão moral, em cada momento de nossas vidas. Do Éden aos dias atuais, a luta entre o bem e o mal tem sido uma constante, refletindo-se nas guerras, injustiças e sofrimentos que assolam o mundo. Satanás, o adversário, continua a espalhar suas mentiras e enganos, tentando desviar os corações da verdade e da retidão. Sua astúcia e poder de sedução são evidentes nas inúmeras formas de tentação e pecado que enfrentamos diariamente. Ele busca corromper a criação de Deus, distorcendo a beleza e a bondade originais para satisfazer seus próprios propósitos malignos. No entanto, mesmo diante dessa oposição implacável, a luz da graça divina brilha intensamente. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, oferece um caminho de redenção e salvação para todos os que buscam sua face. Sua mensagem de perdão e reconciliação ressoa através das eras, convidando a humanidade a se voltar para Ele em arrependimento e fé. A vida de Jesus Cristo é o maior exemplo dessa batalha entre luz e trevas. Ele veio ao mundo como a encarnação do amor divino, enfrentando as forças do mal com humildade, coragem e sacrifício. Sua morte e ressurreição são a prova definitiva de que a luz sempre prevalecerá sobre as trevas.
que o bem triunfará sobre o mal. A cada dia somos confrontados com escolhas que refletem essa luta eterna. Cada ato de bondade, justiça e compaixão é uma vitória da luz sobre as trevas. Cada momento de fé e confiança em Deus é uma expressão de esperança em meio às adversidades. O destino final de Satanás é um tema que desperta curiosidade e reflexão nas mentes daqueles que consideram as consequências do mal e da rebelião contra Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, encontramos vislumbres do que aguarda aquele que se opõe ao Criador e instiga o mal. As Escrituras nos revelam que Satanás, o adversário, está ciente de seu destino final. Sua rebelião e seu engano têm um fim determinado, marcado pela justiça divina e pela soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele é descrito como o acusador dos irmãos, aquele que tenta desviar os fiéis do caminho da verdade e da retidão. O livro do Apocalipse nos oferece uma visão profunda do destino final de Satanás. Ele é retratado como o dragão, o antigo adversário que enganou o mundo e liderou a rebelião contra Deus. No capítulo 20, versículos de 10 a 15, lemos sobre seu julgamento e condenação definitiva. No desfecho final da história, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde ele será atormentado para sempre, junto com seus seguidores rebeldes. Este é o destino reservado para aqueles que persistem na oposição a Deus e na prática do mal. Essa imagem do julgamento final de Satanás é uma lembrança solene da justiça divina e da realidade do pecado e da rebelião. Ela nos lembra da importância de escolher o caminho da retidão e da obediência a Deus, evitando cair nas armadilhas e enganos do adversário. No entanto, mesmo diante desse destino sombrio para aqueles que se apartam de Deus, há uma mensagem de esperança. A redenção e a salvação estão disponíveis para todos aqueles que se voltam para Deus em arrependimento e fé. A luz da graça divina brilha mesmo nas profundezas da escuridão, oferecendo uma saída da condenação eterna e a promessa de vida eterna em comunhão com o Criador. Já a questão do não perdão e salvação para Satanás é um assunto complexo que envolve conceitos teológicos e bíblicos profundos. A partir das Escrituras e da compreensão da natureza do mal e da justiça divina, podemos abordar por que Satanás não tem perdão. O pecado de Satanás não é apenas uma transgressão, mas uma rejeição consciente da graça e da bondade de Deus. Sua rebelião foi uma escolha deliberada de se opor ao Criador, buscando usurpar sua soberania e autoridade. Essa obstinação em se rebelar contra a luz e abraçar as trevas torna difícil, se não impossível, encontrar arrependimento genuíno e mudança de coração. A natureza do pecado de Satanás está enraizada em seu orgulho e iniquidade contínuos. Ele é descrito como o pai da mentira e o instigador do mal desde o princípio. Sua persistência no mal, sem qualquer indício de arrependimento ou busca pela verdade, evidencia sua escolha de permanecer separado de Deus e seus caminhos. A natureza do pecado de Satanás está enraizada em seu orgulho e iniquidade contínuos. Ele é descrito como o pai da mentira e o instigador do mal desde o princípio. Sua persistência no mal, sem qualquer indício de arrependimento ou busca pela verdade, evidencia sua escolha de permanecer separado de Deus e seus caminhos. O conhecimento e a responsabilidade de Satanás são incomparáveis aos dos seres humanos. Como uma criatura celestial criada por Deus, ele tinha pleno conhecimento da verdade e das consequências de sua rebelião. Sua decisão consciente de se rebelar contra a luz divina e perseguir o mal levou à sua condenação eterna. Satanás representa o extremo da rebelião e da maldade, e sua condenação reflete a resposta justa de Deus ao mal absoluto. Satanás não tem perdão devido à sua escolha deliberada de se opor a Deus, sua persistência no mal, seu conhecimento completo das consequências de suas ações e o julgamento divino que aguarda os que persistem na rebelião e na iniquidade. Ele e seus seguidores serão condenados por sua rebelião eternamente, e aqueles que são salvos por Cristo reinarão sobre a nova terra eternamente.